Mas hoje também acontece neste momento um caso que impressiona. Roda a imagem pra gente. A gente, inclusive, tem imagens desse. Antes de acionar a Cassiane, coloca a imagem ali. Teve tiroteio na rua Silvio Rizardo, Jardim Novo Campos Elíseos. Uma cena de horror, ó. Cena de horror. A gente tirou o áudio porque, assim, pessoa gritando, tiros e tem uma pessoa caída, perceba, né? Essas duas pessoas que estão de pé com arma têm o direito, tem o CAC, que é o Registro do Armamento de Fogo. Depois veio o resgate, corpo de bombeiro, acionou polícia militar, guarda municipal aqui da cidade. Gente, 2 pessoas feridas no Novo Campos Elíseos. Vamos acionar a Cassiane Alves, ela está lá na porta do plantão policial para trazer as informações para a gente. Ô Cassi, você traz todos os detalhes a partir de agora no Tá No Ar Campinas. Informação ao vivo, vem com a gente. Muito boa tarde para você, minha amiga. Que sexta-feira é essa? Olá, Júlio, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tá No Ar Campinas. Uma tarde agitada, como você disse, já temos, né, essas primeiras imagens desse tiroteio que aconteceu então no Jardim Novo Campos Elíseos, na rua Silvio Rizardo. Tudo teria acontecido, Júlio, a gente tem as primeiras informações, né, informações preliminares. Nós estamos aqui falando ao vivo da 2ª Delegacia Seccional aqui da cidade de Campinas, onde esse caso está sendo apresentado. A primeira ali suspeita é uma rixa familiar. Esse idoso de 82 anos, ele mora com a neta de 31, estava saindo da residência, ela teria chamado um carro por aplicativo e ele teria então saído e atirou na neta, né? Lá próximo da residência, num estabelecimento comercial, tinham 2 guardas municipais, mas eles estavam de folga paisana e eles viram, né, essa cena, presenciaram isso tudo. Então os guardas municipais acabaram então fazendo, né, ali os disparos, porque eles viram esse idoso acertando a neta. E tudo aconteceu nesse meio tempo, Júlio. Ela foi atingida pelo próprio neto, pelo próprio avô, melhor dizendo, a neta de 31 anos. A gente vai conversar com o guarda municipal, Alexandre, que atendeu essa ocorrência. A gente está contando aqui as primeiras informações, né, Alexandre? Boa tarde, obrigada pela participação. Como que tudo isso aconteceu? De fato, a primeira suspeita é, sim, uma rixa familiar da neta de 31 anos, que ela foi atingida aí por um disparo do próprio avô? Sim, nós fomos solicitados pela nossa central, né, apoio à Guarda Municipal, troca de tiro, né, e pelo local, levantando as informações. Na verdade tem que fazer uma correção, na verdade eles não moram juntos, né, então é uma briga que já se arrasta há mais de um ano. E esse avô, né, ele consumiu um pouco de bebida alcoólica e ela estava saindo para o trabalho, chamou o Uber. Quando ela estava dentro do Uber, ele atravessou a rua, foi lá e efetuou disparos. 2 guardas municipais que estavam no estabelecimento comercial, né, próximo, ouviu o disparo, foi ver o que estava acontecendo, né, eles estavam de folga. Eles viram o senhor, né, com a arma na mão, pediu para ele soltar a arma, ele virou para os guardas, efetuou 2 disparos, né, o guarda municipal revidou, né, a injusta agressão, e ele veio ao solo. A menina, neta dele, foi socorrida, né, está em estado estável, né, pelo hospital. Ele também foi chamado ao resgate, ele também foi socorrido, está entubado, também está em estado estável. E a primeira informação, então, eles não moram juntos, né, fazendo essa correção. Ela teria ido visitar o avô, ele mora sozinho, como que é? Ela estava na casa do pai dela, né, inclusive tem o irmão dela, que é menor, que testemunhou, né, todo o fato, está aqui, está prestando depoimento também. E ela também não mora na casa, né? Provavelmente foi deixar lá o filho dela, não sei, estamos levantando essas informações ainda, né? E o avô não mora na casa e tentou, né, assassiná-lo. A gente tem a suspeita, inclusive, que ele poderia atentar contra o restante da família também, né? Esses 2 guardas municipais que estavam ali de folga, ali no estabelecimento comercial, né, evitaram aí uma grande tragédia. Vocês conseguiram conversar com ela? Ela disse algumas coisas, né, antes de ser encaminhada ao hospital. Ela disse que já tinha essa reclamação do avô, já tinha sofrido algum atentado? Não, a gente não conseguiu conversar, né, porque ela foi socorrida pela própria mãe, né, pelos parentes, com emergência lá para o hospital da PUC. Né, com ela a gente não conversou.
Conversamos com o pai, né, com o irmão, e essa briga ela se arrasta aí há mais de um ano. Aí, né? E ele não tinha autorização para ter essa arma? Não. Ele não tem registro da arma, né, é uma arma antiga, ele não tem registro da arma. Não tem porte também. Qual que é o nome dele? Tem como passar para gente? Vou passar o primeiro nome dele, Cláudio. Cláudio, o senhor Cláudio, então, de 82 anos. Ele tinha bebido bebida alcoólica, ingeriu aí a bebida alcoólica? Segundo o filho dele, né, que mora na casa, que é pai da baleada, né, ele tem problema com álcool, ele já fez tratamento, né, e possivelmente, né, falaram para ele, na verdade, né, que ele havia consumido bebida alcoólica. Tá certo, então as primeiras informações são essas, Alexandre. Então seria uma rixa familiar de fato. Ele teria tentado então assassinar, né, a própria neta e, como você disse também, poderia ter acontecido algo pior com o restante dos familiares, inclusive com o irmão, né, e também o filho. Sim, é um menor de 17 anos, né? Ele tem 17 anos, inclusive ele nos contou que o avô também apontou a arma para ele, né? No momento, inclusive, que os dois guardas de folga chegaram e pediram para ele abaixar a arma, né? No momento que ele aproveitou para correr para dentro da casa. Ele também foi bem resistente, né? Acabou não querendo ali, não obedeceu. É muito pelo, né? Inclusive atirou nos guardas, né? Não só não obedeceu, como efetuou o disparo contra os guardas. Certo, então ele foi encaminhado para o Marugate e ela está na PUC. Sim, ele está no Marugate, né? Tá entubado, tá passando lá por uma avaliação médica, tá em estado dele é estável, tem uma viatura nossa escoltando lá. E a menina tá pela PUC também, tá aguardando para fazer cirurgia. Certo, só um último questionamento, Alexandre. Ele não teria nenhuma passagem? Como que vai ser agora o próximo passo? A qualificação está sendo feita, todas essas informações ainda estão sendo levantadas. Mas a princípio ele não tem passagem pela polícia, a princípio. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Tá aí então, Júlio, né? Esse tiroteio então que aconteceu hoje, né? Agora no final da tarde, está sendo apresentado esse caso ainda aqui. Então a neta de 31 anos, ela foi socorrida, né? Para o hospital da PUC. Ele está no Marugate, né? Ele está em estado estável, como o próprio Alexandre disse. A princípio seria então essa rixa familiar que já vem se alastrando, já tem mais de um ano, né? Conforme ele mesmo disse. Ela não mora ali naquele local, né? A gente faz essa correção. Ela estava chamando um carro por aplicativo, teria deixado ali familiares também, mas por conta também que ele tinha ingerido, né, essa bebida alcoólica, então acabou que ele não estava ali, né, naquele momento, tinha essa arma que não era autorizada, ele não tinha autorização para ter essa arma, então acabou tendo essa desavença, esse tiroteio agora no final da tarde. Então a gente continua aqui, Júlio, porque o caso ele está sendo apresentado. O pai da garota, né, o pai dessa mulher, ele veio aqui também para prestar depoimento. Então, a princípio, a primeira, né, informação é que sim, foi uma rixa familiar, Júlio. Cassi, você vai trazer mais dois casos daqui a pouquinho, mas sobre este ainda, nós tínhamos a informação, pode colocar a imagem da confusão acontecendo, nós tínhamos a informação de que, o porquê que ele foi baleado. É a primeira pergunta, porque assim, do nada ele pega e baleia a própria neta. Baleou ela. Estava entrando num carro de aplicativo para poder ir trabalhar agora no período da tarde. E ali, de repente, ela sofre vários disparos do avô, que, como confirmado pela polícia, pela guarda, ele estava sob efeito de álcool. Aí começa a confusão, passam então dois agentes e atiram nele. Bom, levando o princípio que o agente policial, Cássio, só vai atirar quando sofrer alguma ameaça, a gente tinha informação realmente de que ele teria apontado a arma para os agentes. Mas, na verdade, agora confirmado, ele atirou nos agentes. Olha a ação importante, o treinamento que precisa ter para ter um armamento registrado, né, Cassi?
Exatamente, Júlio. A gente teve essa confirmação que, de fato, ele disparou, sim, contra os guardas municipais que estavam, né, de folga, estavam à paisana. Então, os guardas acabaram fazendo, né, desferindo esses disparos por conta que o avô já saiu da residência já com a arma de fogo, já atirando na neta. Então, por isso que aconteceu isso. Mas, realmente, ele já saiu com essa intenção também, né, de causar essa tragédia contra os próprios familiares, enquanto os guardas municipais que estavam lá, então eles foram fazer também o trabalho deles, defendendo aí essa neta, e ele acabou disparando contra esses dois guardas municipais que estavam, né, do outro lado da rua nesse estabelecimento comercial. Júlio, como o próprio Alexandre disse, né, ele já estava com essa intenção de fato, ele já vem tendo essas brigas, né, familiares aí, essa rixa familiar durante um ano. Agora, então, estão coletando essas informações, né? A princípio, ele não tem passagem pela polícia, então agora cabe aqui o inquérito, né? Identificar o porquê disso tudo estava acontecendo. Tem outras queixas também, né? Familiares contra esse idoso aí de 82 anos, Júlio. Ô, Cássia, para a gente finalizar a informação por hora, o idoso atirou contra esses dois guardas, mas ele desferiu, eles ficaram feridos. Como é que é o estado de saúde deles agora? Deixa eu até confirmar com o Alexandre. Alexandre, os guardas municipais, eles sofreram os ataques, eles ficaram feridos. Como que está essa situação? Não, eles não foram feridos. Os disparos que ele efetuou não acertou os guardas. Acertou na parede, ele tem as marcas lá. Mas os guardas estão bem, graças a Deus. Tá certo, muito obrigada. Não, Júlio, então os guardas, eles não foram atingidos, como o próprio Alexandre disse, né? Apenas a neta mesmo de 31 anos que teve aí o pulmão perfurado, conforme as primeiras informações aqui na segunda seccional, onde o caso está sendo apresentado, Júlio. Olha, boa recuperação para ela, que início de final de semana para essa mulher, né, de mais de 30 anos atingida por disparos. E que rixa familiar é essa? Que um idoso sai armado para atirar com a intenção de acertar todo mundo ali. Estava passando muita gente na rua, né? Obrigado, Cássia. Agradeça também ao agente de segurança que concedeu a entrevista explicando tudo certinho para a gente, né? Enfim, a tragédia poderia ter sido bem maior.